igreja, já falei, né, Martinho Lutero. A próxima igreja é Filadélfia. Filadélfia começa no ano 1798 e dura até 1844. Filadélfia significa amor fraternal. E a palavra que se destaca para a igreja de Filadélfia é perseverança. Em meio às dificuldades, a tudo que eles estão passando, Jesus, ele fala: guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Durante aquela época ali, foi a época que se levantaram pregadores, ministros, pessoas que trazem a igreja novamente para o genuíno evangelho. Ali se levanta grandes nomes. Ali o povo está vivendo a reforma e vivendo a revolução. Mas o nome que se destaca para essa época é um americano chamado John Wesley. Ele, detalhe, ele era arminiano, tá? E era a época do amor, o amor entre os irmãos, a época em que a igreja volta a ser uma igreja fervorosa, uma igreja voltada para as coisas de Deus, uma igreja que serve a Deus com fervor. E aí vem o último período. O último período começa, é a igreja de Laodiceia. Esse nome foi dado em homenagem a Laodice, que era a esposa do imperador, e que significa povo do juízo. Laodiceia significa isso, né? Povo do juízo. Ela começa em 1844 e ela dura até 2020, até o tempo que nós estamos. O nome que se destaca para aquela época é William Marr. William Marr. Ela começa na entrada do ano da década do século XX. Começa na entrada do século XX. E o que é que Jesus fala para a igreja de Laodiceia? Vamos dar uma olhada? Aqui a gente tem que ler, não tem jeito não, vamos ler. A gente já leu, sim, já leu, mas a gente vai ler de novo. A gente vai ler de novo. Igreja de Laodiceia. É o capítulo 2, a partir do versículo. Tem tanta raiva disso. Riquelme, eu vou te reunir, que não tem reunião. Tem Jesus. Não mexe em nada aí não. Souber, às vezes eu estou lá no escritório, tem reunião, não tem nada. Quando ela fala isso, me dá nojo, dá raiva. Eu sei que essa mulher quer se metendo aqui. Laodiceia significa povo do juízo. Aí, o que Jesus fala para Laodiceia? A igreja da atualidade. Como é a igreja da atualidade? Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós não vamos falar sobre isso, porque senão demora muito, mas já falamos detalhadamente, embora tenha uma revelação maravilhosa. Versículo 15: conheça as tuas obras, porque Ele conhece tudo, ninguém se esconde daquele que tem os olhos de chama de fogo, que nem és frio nem quente. A igreja da atualidade. Quem dera fosse frio ou quente. Assim como és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só dá uma pausa rapidinho. Essa é a igreja da atualidade. A igreja que Cristo sente náusea, sente vontade de cuspir. Essa é a igreja da atualidade. Por que Jesus fala isso com a igreja da atualidade? Versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que te compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo ser coisa zeloso, e arrependo de ti. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está na porta, irmãos. Não
mas não está dentro não, está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Dá uma pausa aqui. Essa é a igreja da atualidade. Legalismo. A igreja da era cristã, a igreja primitiva, a igreja original, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Era uma igreja, era uma era de perseguição. Irmãos, eles criavam, botavam a cabeça para funcionar, para ser criativos de como que eles faziam para torturar cristãos. E ali na época de Vespasiano, foi na época dele, Jesus, acho que deram início à construção do Coliseu. Eu sei que quem terminou foi Tito. E o Coliseu, ele foi usado principalmente para espetáculos dos cristãos. Durante aquela época, houve inclusive a época do nome de Jesus, da tetrarquia, aonde foi levantado, foi Diocleciano, exatamente, ele levantou mais 3 imperadores. Então havia ali 4 imperadores, cada um tomava conta da quarta parte do território do rei. Foi a época que mais intensificou a perseguição. Eles colocavam a cabeça para funcionar. No começo, eles deram uma pausa para os cristãos. Houve um pequeno período em que os cristãos, eles não eram tidos como criminosos, não eram perseguidos, a não ser que houvesse denúncia. Se denunciasse os cristãos, aí fosse comprovado, tudo que eles tinham seria confiscado e eles iriam morrer por causa daquilo. E durante esse período, não digo que não houve perseguição, porque muitas pessoas denunciavam os cristãos, alguns por inveja, outros por cobiça, porque queriam as coisas que os cristãos tinham. Outros, olha que absurdo, algumas pessoas denunciavam os cristãos, você sabe para quê? Apenas para brilhantar o espetáculo, porque eles iam para o Coliseu e o grande espetáculo eram feras famintas brigando com cristãos. Então aquilo dali era o grande espetáculo, cristãos sendo transpassados com lanças. Então, para brilhantar, eles denunciavam, caluniavam cristãos para ver. Às vezes, quando faltava, o espetáculo estava fraco, então denunciavam cristãos para brilhantar o espetáculo. Eles maquinavam, criavam coisas para poder torturar os cristãos. A morte de cruz parecia já não ter mais graça, então criavam a adaga, que era uma espada pequena. Tinha também o fato de amarrarem 50 cristãos, amarravam 50 cristãos tudo junto e lançavam ao mar os 50 cristãos. E assim eles iam criando a forca, morrendo sufocado, iam criando formas de torturar cristãos. Durante essa época, ninguém entrava na igreja se não tivesse amor verdadeiro. Ninguém queria ser cristãos a não ser que houvesse uma sincera conversão. Só entrava para a igreja, só entrava para o grupo dos cristãos quem realmente tinha amor por Jesus, tinha fé, acreditava em Cristo, queria descer as águas e morrer para o mundo, porque não tinha expressão, porque não tinha nada a ganhar. Irmãos, não tinha absolutamente nada a ganhar, não tinha sequer expressão social, não tinha nada, não ia ganhar nada. É totalmente diferente do dia de hoje. Quantas pessoas não entram para a igreja? Entra, sabe por quê? Porque quer se tornar empresário. Entra para a igreja, irmão, porque quer se tornar importante, porque quer ter um cargo respeitado no lugar de trabalho. Entra para a igreja porque quer o voto dos cristãos.
votado pelos cristãos. Eu não sei se você sabia disso, mas durante o período de eleição começa a aparecer candidato da igreja. Quem sabia disso? Levanta a mão. Algumas pessoas sabiam. Entra candidato na igreja, começa a frequentar a igreja, começa a andar de Bíblia. Hoje existe, é absolutamente diferente. É Laodiceia. Ali começa com um período de Constantino, imperador Constantino. Quando ele vai para você poder entender, eu vou narrar rapidinho. Quando ele vai para uma guerra, e ao chegar no território da guerra, ele entende que ele fez cálculo errado e que ele está em grande desvantagem. Ele teme e os soldados dele também são tomados de medo. A gente pega historiadores. O que eu vou falar agora não é o certo, porque um historiador fala uma coisa e o outro historiador fala outra. Um diz que foi uma visão, o outro diz que foi um sonho, eu não sei. Mas apareceu para ele. Também um diz que foi as primeiras letras do nome de Cristo, mas a maioria dos historiadores diz que foi uma cruz. Eu acredito que foi a cruz. Ele, tomado de medo, se uma visão ou se foi um sonho, uma coisa é certa: depois daquilo que ele viu, digamos, a cruz, ele teve a visão, vamos colocar assim, ele teve a visão e viu uma cruz. E naquela cruz estava cravado a seguinte frase: sobre este símbolo vencerás esta guerra. Então, no outro dia, ele pede que os seus soldados, todos eles, coloquem esse símbolo, coloque essa escrita nas suas armas. E milagrosamente ele tem uma grande vitória na guerra. Ele volta da guerra com essa vitória, decidido a se converter. Uma coisa eu não vou te responder, ninguém vai te responder isso. Se a conversão foi sincera e verdadeira, a gente não sabe. Até porque ele estabelece o cristianismo como a religião principal, como a religião predominante, e todos deveriam se tornar cristãos. Nisso entra cristão, vem cristãos com os seus costumes, vem cristão. Até falei para você, quando começou a era da mariolatria, onde eles começam a adorar mulheres, Diana, Cibele, Maria, a adorar, né? E vem, irmãos, aí as portas escancararam. Não tinha perseguição, pelo contrário, ser cristão agora tinha expressão. E como era modismo, começa ali, encerra também a perseguição aos cristãos com o Edito de Milão, Constantino. Edito de Milão encerra ali a perseguição e começa ali a era que chega até o dia de hoje. O cristianismo cresce, porque nunca parou de crescer, porém o crescimento hoje é mais aparente do que verdadeiro. Hoje em dia se vive de expressão e se vive de aparência, e as pessoas estão preocupadas com os valores vulneráveis, valores que duram pouco tempo. O que é o valor que dura pouco tempo? Cristãos, irmãos, preocupados e empenhados com valores que não duram muito. Cristãos que estão mais preocupados com a sua aparência, com o seu corpo. Cristãos que às vezes estão mais preocupados com o seu corpo do que com o seu interior, do que com a sua alma, do que com a sua comunhão com Deus. E estão empenhados, totalmente empenhados na indústria da estética, mas que pouco tempo tem para estar prostrado aos pés de Jesus. O interessante nisso
é que, como eu comentei pela manhã, às vezes a gente, alguns de vocês, tem aquela admiração total por Paulo. E eu tenho mesmo, eu tenho. E vocês também têm, né? Embora ele não seja o discípulo que mais toca no meu coração, mas a gente tem aquela admiração por Paulo. E Paulo falava em várias línguas, e Paulo, ele tinha expressão tanto para os humildes como para os poderosos, e ele tinha um grande entendimento, até porque ele foi educado nada mais, nada menos do que por aquele que na época era o melhor professor, que era Gamaliel. Então, por ele ser essa pessoa inteligente, eloquente, de expressão, que sabia se expressar, e pelo testemunho, por ele, irmãos, ele tinha tudo que a gente poderia imaginar. Mas aí, Paulo, quando conhece Jesus Cristo, escuta, porque você veio para cá foi para aprender, para ouvir a palavra de Deus, e nessa igreja aqui é menos emoção e mais aprendizado. Mas Paulo, quando ele conhece Jesus Cristo, ele olha para tudo que ele se tornou, para tudo que ele conquistou, e olha que ele era autoridade, e olha que ele tinha expressão social. Mas quando ele conhece Jesus, ele olha para tudo que ele conquistou, e ele diz assim: eu considero tudo como perda. O apóstolo João, ele diz: o Espírito vivifica, a carne não serve para nada. E Paulo passa a se considerar esterco, estrume, nada. E ele entende, como João diz, o Espírito tenta entender o significado, a revelação desse versículo. O Espírito é o que vivifica, o Espírito é a única coisa que dá vida, e a única coisa boa é o Espírito de Deus, que nos dá vida. Que vida que eu estou falando? Estou falando que você está respirando, estou falando de vida eterna. O Espírito é o único, o Espírito de Deus é o único que dá vida, o resto não presta para nada. E tem pessoas, irmãos, que estão mais empenhadas por esse resto. Paulo, ele entende que ele não é nada, e que a única coisa boa que o cristão pode ter, a única, não é uma das, a única coisa boa que o cristão pode ter se chama Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus. E ele entende, aí ele fala, olha só isso, você me desculpa se eu vou demorar na palavra, mas olha o que ele fala: eu estou crucificado. Olha o que Paulo diz: eu estou crucificado. Você sabe o que é crucificado? Crucificado, irmãos, é pendurado no madeiro, morte lenta, dolorosa, sofrimento. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Diariamente uma luta e uma morte contra o seu próprio eu, contra a sua própria vontade, renunciando a si mesmo. Eu estou crucificado, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais projetos, eu não tenho mais ideal. Agora é só Cristo. Cristo que vem em mim. E ele entende que a única coisa boa que Cristo pode encontrar dentro dele, e isso é para mim, para você, a única coisa que Cristo pode, como diz no início, que ele anda no meio dos castiçais, dos 7 candeiros, ele anda no meio, anda no meio da igreja. Ele andava no meio das 7 igrejas da Ásia, mas ele anda no meio dessa igreja aqui, a igreja da graça eterna. Ele anda no meio dessa igreja. Mas o que ele está procurando? O que ele quer? Jesus, o cabeça da igreja. O que ele quer? O que ele está procurando? Sabe o que ele está procurando? Em mim e em você? Ele mesmo. Não tem outra coisa que chame a atenção dele, não tem outra coisa que seja bom. Não tem outra coisa que possa ser atrativo para Jesus. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei. Ele diz que ele
eu sou, Ele é. Eu não sou, você não é manso, nós não somos humildes, Ele é. É o único com que nós devemos aprender. Então a única coisa que Ele pode encontrar de bom dentro de mim e em você é Ele mesmo. É Ele, a vida de Cristo em nós. Hoje, o fato das pessoas viverem de aparência, Laodiceia, não faz diferença, não mexe com ninguém, também não é incomodado por ninguém, não tem expressão social, não tem verdade que leva a pedradas, não tem. E hoje em dia, confesso para você que é até um pouco difícil. É até um pouco difícil quando você fala a verdade e você olha. Eu vou falar um testemunho pessoal, tá? Pessoal, que eu vivo, que eu já vivi e que eu vivo aqui no meio de vocês. Acontece de chegar algumas pessoas aqui na igreja e eu olhar para a pessoa e de pronto eu gostar da pessoa, eu sentir carinho pela pessoa. E depois eu procuro pela pessoa. Cadê? Você sabe o que aconteceu? Ela não gostou da palavra que falou que ela tem que largar o marido alheio. Ela não gostou da palavra que diz que ela precisa parar de adorar a imagem. Aí, confesso para vocês, agora recentemente aconteceu isso, né? Eu falava aqui que Deus odeia o adultério e o divórcio. Como é que você vai se relacionar com Deus que odeia aquilo que você faz, aquilo que você, né, a decisão que você tomou, a decisão de se divorciar? Então, quando eu preguei isso, havia uma pessoa aqui no nosso meio que chegou e ela já tinha largado o marido, estava com outra pessoa e a outra, é aquela confusão que tem aí para tudo quanto é lado. E quando ela escutou a mensagem, ela disse assim: não vou mais não. Já que a palavra de Deus é contra o que eu faço, então não posso estar lá, não posso ir lá. Aí, de princípio, a princípio, vem aquela tristeza no meu coração. Poxa vida, né? Uma alma que ficou na igreja. Mas aí o Espírito Santo fala assim: eu quero qualidade e não quantidade. E hoje, que começou com a porta aberta, essa porta larga que entra todo mundo, inclusive os púlpitos estão procurando quantidade. E a disputa para quem tem a sua igreja mais cheia. E não importa, o importante é trazer povo, o importante é falar aquilo que o povo quer, aquilo que o povo se agrada, e com isso, irmãos, enche a igreja, a igreja, não importa se tem fofoca, não importa se tem disse-me-disse, não importa se não é convertido de fato, o importante é que a reunião está cheia, a igreja está cheia, e a maioria estão preocupadas com isso. Essa é a igreja que Jesus tem vontade de cuspir fora, aonde cristãos não pregam a verdade, não tem qualidade, aonde pessoas vêm para a igreja para prosperar, vêm para a igreja para receber cura, que nem sempre Jesus cura, porque tem pessoas que são tão inchadas de orgulho que apenas a doença faz ela sentir a humilhação que ela é, que ela precisa. Então ela vem porque ela precisa, né, do casamento restaurado. E assim as igrejas estão cheias de pessoas que estão preocupadas em obter alguma coisa, alguma vantagem para a vida dela. Ela quer obter alguma coisa que para ela é vantagem, mas evangelho de crucificação, de viver contrição, a maioria não tem. Estou falando da minha igreja também. Minha igreja é só uma expressão, tá? Não é minha não, tá? Eu me sinto até em pecado quando eu falo isso. Ó, Jesus, não é minha não, é dele, tá? De Jesus, o nome está ali. Então, estou falando da nossa igreja também. Também tem isso. Pessoas, irmãos, que é crente, mas é um crente
confronta ninguém, que não serve a Deus, que não vive uma vida de humilhação, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso, não faz nada de sacrifício para o reino do céu. Se perguntar para algumas pessoas, qual é a contribuição que você dá para o reino de Deus? Uma vergonha, é uma vergonha. E se você é uma pessoa dessa, você é laodiceia, não é nem mundano, também não é santo, não é incrédulo, mas também não é santo, e isso faz com que Jesus sinta nojo. Não é uma posição boa, ser morno é uma posição muito arriscada. Pessoas que não têm compromisso nem com a casa de Deus, nem com a obra de Deus, porque ela não é corpo de Cristo, porque o corpo, cada membro tem a sua função. Quando você não tem nenhuma função, sabe o que é? Por que não tem nenhuma função? Sabe por que você não tem nenhuma contribuição com o reino de Deus? Porque às vezes você está muito preocupada com a tua vida. Valores passageiros, valores vulneráveis, instáveis, instáveis, que duram pouco tempo, e não importa o quanto você esteja empenhada para ser ou para ter algumas coisas, o mais importante são os valores espirituais, é o amor, a sinceridade, a piedade, a verdade. Esses são os valores que Jesus quer em você, e se não tem esse valor de sacrifício, de contrição, de sinceridade e de verdade, ele chama essas pessoas que, embora estejam na igreja, embora estejam carregando uma Bíblia, embora apareçam como cristãos em redes sociais, mas que não vivem uma vida fervorosa com Deus, ele chama essas pessoas que estão enganando apenas a si mesmo. A Jesus ninguém engana, está enganando a si. Está achando que engana quem? Dizendo que é cristão, servo de Deus, pertence a Deus. Está enganando a quem? Jesus está dizendo: a mim você não engana. Eu consigo te ver como você é na realidade: pobre, cego, miserável e nu. Então o que ele nos fala? A igreja da qualidade. Uma coisa interessante que eu preciso falar para você é que a gente precisa dar mais atenção ao estudo das Escrituras. Estudar, irmãos. Se você ficar se empenhando pelas coisas materiais, e hoje em dia as pregações, infelizmente, na maioria das igrejas são isso, né? Você vai vencer, você nasceu para vencer, e sabe, e Deus não te fez para ser cauda, Deus não te fez para ser um perdedor, e essa coisa toda. E as pessoas estão ali, empenhadas, envolvidas, porque elas estão em cima daquela palavra que ela vai vencer, que ela vai ser curada, que ela não sei o que, aquela coisa toda, né? E hoje em dia nós precisamos usar essa liberdade que nós temos de todo mundo ter uma Bíblia, e você tem, e às vezes deixa de estudar. Ainda você que diz assim: eu não sei ler, mas bota um neto, bota alguém, senta aqui, lê um capítulo da Bíblia aí para mim. Aí você, fecha o olho, vai dormir não, fecha o olho, fica meditando ali, volta nesse bem, eu não entendi, volta aí, fecha o olho para dormir não. Entendeu? Aí ele escuta, e você, que Deus te deu a graça de ver, de ler, né? Você consegue ver, consegue ler, talvez não consiga ver tão bem, precisa de um óculos para ler. Mesmo assim, você pode ler, leia, estude, nunca sozinho, tá? Nunca sozinho, sempre auxiliado pelo Espírito Santo. Isso para a gente voltar a ser igreja primitiva, porque no passado, a igreja primitiva, a primeira igreja, a primeira era, a igreja era direcionada, dirigida pelo Espírito Santo. A gente também precisa disso hoje. Então, estuda a palavra de Deus sempre na companhia, sempre com o auxílio do Espírito Santo. Estou fechando aqui a mensagem, viu? Pensando em fazer um vídeo curto, enfim, fechando aqui a mensagem. Eu esqueci completamente, era para não ter procurado novamente,
onde foi feito esse estudo, fizeram uma avaliação, e nessa avaliação sobre teologia, os cristãos ficaram entre nota de 5, 6, e os não cristãos estavam entre notas de 9 e 10. Fato, isso é real. Eu quero falar o seguinte: se você não estudar a Bíblia na companhia do Espírito Santo e querer viver as Escrituras Sagradas, você vai acabar se desviando da fé. Você sabe por quê? Porque lá fora tem pessoas que são apaixonadas por livro e por estudo. Você sabia? Tem pessoas que são apaixonadas por livro e por estudo. Você já pensou, se você que não estuda a Bíblia, Deus abre a porta de uma faculdade para você? Aí você entra na faculdade e você se depara com uma pessoa apaixonada por livro e por estudo, uma pessoa que estuda tudo, só não tem comunhão com Deus, mas que estuda tudo, estuda história, estuda religião, estuda a Bíblia, como houve essa avaliação, estuda a Bíblia, a pessoa vai te confrontar direitinho, vai te confrontar, vai te humilhar, e você vai ficar perdido, é arriscado até esmorecer na fé. Estude a palavra de Deus, para você nunca ser enganado, e para fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz, para que saibais responder a cada um a razão da vossa fé, a razão da fé que há em vós. Estude a palavra de Deus, para que você não seja confrontado por pessoas lá fora, e não seja humilhado, porque pode acontecer, encontrar uma pessoa lá fora apaixonada por letra, você também seja apaixonado por letra e por estudo, porque não existe um outro meio da gente descobrir o segredo de Deus e ver esse Deus se revelar para nós, se não for pela Bíblia Sagrada. Estude, escacafia, procura, pede orientação, direção do Espírito Santo, e se você fizer isso, irmãos, não tem como, ninguém vai te parar o teu crescimento espiritual. Lógico, praticar, não só conhecer, praticar. E se você se tornar uma pessoa entendida na palavra e praticante, não tem como também nós não voltarmos a ser a igreja primitiva, a igreja original, a igreja original de Cristo. Ainda que sejamos poucos, mas que sejamos verdadeiros na presença de Deus, que Jesus possa ter prazer de andar no nosso meio, sem muita censura. Fica impossível dizer sem nenhuma censura, mas sem muita censura, mas que Ele possa se agradar de nós como filhos amados. Amém, Jesus? Eu convido você para se colocar de pé, nós vamos orar. Convido você para orar comigo. Isso, se coloque de pé.